Fala, meu povo, beleza? Tudo certo? Tudo certo, né? Vou fazer o vídeo hoje no quadro porque, bom, vou tentar me acostumar a fazer tudo por aqui. Vamos ver, né? Hoje a gente vai falar de um assunto chamado função, tá? E aí, para falar de função, eu vou meio que definir já direto. Diferente lá de quando a gente viu o produto cartesiano em relação binária, que a gente viu alguns exemplos, né? A gente viu exemplos antes de chegar na definição. A função eu vou definir antes. Por que eu vou definir antes a função? Porque ela é meio que um caso ainda mais específico da relação binária. É como se fosse assim, o produto cartesiano é muita coisa, tipo, é um conjunto todo relacionado com o outro de todas as formas possíveis, tá? A relação binária, ela é uma relação mais específica, porque vai envolver uma lei de formação, e a gente já passa a trabalhar com os conceitos de domínio, contradomínio e imagem, certo? E a função é um caso mais específico ainda do que a relação binária. Que caso específico é esse? Olha só. O que é função? Dados dois conjuntos, conjunto A e B. Uma relação. Aí como é que eu vou escrever isso? Vou escrever o seguinte, ó. Uma relação função, tá? Que relação é essa? Função, dois pontos. Não sei se está dando para ver os dois pontos daí quando estou enxergando, mas eu vou reforçar aqui. Uma relação de A em B, ou seja, parti do A e estou indo até o B, tá? Então já dá para ter uma ideia aqui, ó, domínio contra domínio. Então uma relação função, dois pontos, sempre assim. Função, que função de A em B é uma função quando? Aí eu tenho duas regras. A primeira, todos os elementos do domínio são relacionados. Ou seja, no domínio não pode ficar ninguém sem ser relacionado com o contradomínio. Lembra lá na relação binária que a gente viu casos em que a lei de formação acontecia de uma forma que um elemento do domínio acabava não tendo uma resposta ou alguém para se relacionar no contradomínio. E estava tudo bem, ele ficava ali solto, né? Mas na função não, na função tem que usar todo mundo, do meu domínio. Segunda regra é a seguinte, cada elemento do domínio tem apenas uma imagem. Ou seja, se o meu domínio tiver 4 elementos e o meu contradomínio tiver 6, só por exemplo, meu domínio tem 4 elementos e o contradomínio tem 6. Esses 4 do domínio têm que se relacionar com o contradomínio. E cada um apenas uma vez. Eu não posso ter um elemento dando mais de uma saída. Ok? Então, essa aqui é a definição de função com as duas regras que eu devo seguir. Quais são essas regras? Todos os elementos do domínio têm que se relacionar. E a segunda coisa é que cada elemento do domínio tem só uma imagem. Ok? Agora eu vou pausar aqui que eu vou apagar o quadro e botar a outra parte. Vamos lá? Então olha só, aqui eu já vou trazer um exemplo de função. Ok? Um exemplo de função até na notação correta para a gente trabalhar. Só vou fazer uma alteração aqui que é para vocês entenderem que nem sempre, tá? Nem sempre, aliás, que essa coisa de só um pode se relacionar, ela vale só para o domínio, não vale para o contradomínio. O contradomínio pode ter, cada elemento do contradomínio pode ter infinitas relações e pode sobrar gente do contradomínio. Só não pode sobrar gente do domínio e cada elemento do domínio só se relaciona uma vez. Ok? Tá? Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, eu dei um conjunto A. Quem são os elementos do conjunto A? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. São os elementos do conjunto A. Quem são os elementos do conjunto B? Menos 1, 0, 1, 2, 5, 6 e 10. Tá certo? Aí eu estou te dando o seguinte, ó, uma função do conjunto A até o conjunto B, ou seja, domínio contra domínio, certo? Aí olha aqui para baixo, o que é isso aqui embaixo? Isso aqui é o que eu chamo de lei de formação, é a relação em si. Então, ó, um elemento X do conjunto A, qual vai ser a relação dele com o conjunto B? É ele ao quadrado mais 1, tem que ser o elemento do conjunto B. A gente chama isso aqui, se o elemento do A a gente vai chamar de X, vamos chamar o elemento lá do B de Y, né? Ele vai resultar num Y, tá? Eu posso escrever de outra forma também. Eu posso escrever isso aqui o seguinte, ó. F de A em B, tá? É isso aqui. Ou F de A em B, vou fazer menor para dar espaço. Definida por... Aí vou colocar aqui, ó, definida pelo quê? Ou seja, a lei de formação. É a função em X
de quê? X ao quadrado mais 1. Isso aqui é uma outra notação para essa mesma coisa aqui. Tá? Então, f de A em B, em que um elemento do A é elevado a uma imagem que vai ser dada pelo quê? Esse elemento ao quadrado mais 1, que é o que eu vou chamar de y ou f de x. O que é f de x? É a função de x. Lembrando, pelo amor de Deus, não vai nessa de é sempre x e y, não. Vamos mudar isso aí, não vamos ficar nessa de só x e y não, tá? Então, o que isso quer dizer? O que é f de x? O que é função de x? É o seguinte, lembra que lá no 8º ano e no 7º a gente trabalhou o conceito de variáveis dependentes e independentes. O que são variáveis? São valores que eu não conheço, porém eu sei que eles vão mudando. Variável, tá? O que são variáveis independentes? São as que eu escolho. As dependentes são as que dependem do que eu escolho. Então, veja só. Se eu estou partindo do domínio, os elementos, o cara que vai entrar aqui no lugar são os elementos do domínio, são os caras que eu vou usar. Então, o x é a minha variável independente, eu vou escolhendo. E o y, que é uma regrinha baseada em x, já até respondi, né? Ela depende do y, tá? Então, essa regrinha, desculpa, depende do x. Essa regrinha depende do x. Essa regrinha é um elemento do conjunto B, que depende do que eu vou colocar aqui no lugar do x, que é um elemento do conjunto A. Quando eu trouxer para essa notação, não muda nada, porque olha só, f de x é o que eu chamo de y. O que é f de x? É uma função em x, ou seja, o valor y ele está em função de x, ele depende do x. Então, eu vou substituindo o valor que eu quero aqui e vou fazendo a minha lei de formação. Vamos ver o caso aqui, ó, parte a parte, e a gente faz aqui embaixo como isso vai funcionar e depois faz o diagrama de seta, tá? Deixa eu dividir aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar todos os elementos do conjunto A. Sempre vamos usar todos os elementos do domínio para fazer teste? Não. Claro, dentro da função eles têm que ser usados. Mas estou falando assim, a gente vai calcular com todos eles? Não. Por que não? Porque se eu estiver trabalhando com os números naturais, tu vai tentar todos os naturais? A gente não tem nem tempo de vida para tentar todos os naturais, eles são infinitos, tá? Então a gente vai estudar esses casos ainda. Mas quando o conjunto for pequenininho, a gente pode testar todos eles, tá? Então vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, eu vou descobrir a imagem do conjunto A utilizando seus elementos na minha lei de formação. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular 1 a 1. Então, ó, f de x. Quem vai ser x? O primeiro elemento, ó. Então vai ser ele ao quadrado mais 1. É isso a regra aqui? Tá? Então vai ser o seguinte, ó. Quem é o primeiro elemento ali? É menos 1, né? Então f de menos 1, ou seja, quando o meu valor de entrada, quando o meu valor do domínio for menos 1, qual vai ser a imagem? Não sei, eu vou calcular. Então é menos 1 ao quadrado, lembra aqui, ó, x ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado mais 1. Estou só substituindo. Quanto é menos 1 ao quadrado? É ele vezes ele mesmo, né? Que vai dar 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 1, 2. Então, qual vai ser a imagem do menos 1 aqui, nessa função? O menos 1 vai ter imagem 2, tá ali. Bom, aí vamos para o próximo. Fazer o mesmo esqueleto aqui, ó. Segundo elemento é quem? 0. 0, opa, botei de preto, tinha botado azul. Ao quadrado mais 1. Aí aqui, ó. Quem é 0 ao quadrado? É 0. Mais 1, 1. Ora. O próximo. F de, depois do 0 vai vir quem? 1, né? Preciso colocar entre parênteses quando não tiver sinal negativo? Não precisa não. Estou colocando só porque eu comecei com parênteses lá. Claro, com sinal negativo é obrigado a colocar, tá? Lembra que a variável é como se fosse uma caixinha que cabe o valor ali dentro. Então, se tiver negativo, eu tenho que me lembrar de botar o parênteses. Bom, terceiro elemento vai ser o 1, não é isso? Então, f de 1 vai gerar quem? 1 ao quadrado mais 1. Quem é 1 ao quadrado? 1 mais 1, 2. Então, a imagem do 1
é 2. F de alguém vai ser esse cara ao quadrado, que eu vou ver quem é, mais 1. Tá? Quem é o próximo? 2. 2. Então a F de 2, ou seja, a minha imagem, quando o elemento do domínio for 2, vai ser o quê? 2 ao quadrado mais 1. Quem é 2 ao quadrado? 4. Mais 1, 5. Então, quando o elemento do domínio é 2, a imagem é 5. Tá? E para fechar, falta o 3. Então, f de 3, ou seja, a função da variável 3, do valor 3, vai ser o quê? 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado, 9. Mais 1, 10. Então, quando a entrada for 3, a saída vai ser 10. Tá? Eu vou apagar ali em cima, só para a gente conseguir fazer o diagrama de seta, que já acho que vai ficar um pouco embolado, mas tudo bem. Deixa eu anotar os elementos aqui para eu conseguir botar. Menos 1, 0, 1, 2, 5, 6, 10. Tá? Deixa eu reorganizar isso aqui. Só lembrando, olha só, aqui, esse tipo de notação, que eu vou repetir aqui, você tem que se lembrar de colocar a variável do domínio embaixo dele e a lei de formação embaixo do contradomínio. É regra, tá? Um embaixo do outro. Aqui não, aqui eu coloquei para ele embaixo porque não tinha espaço. Aqui é mais com cara de texto corrido. Então a função de A em B, vírgula, definida, eu abreviei, definida por. Aí eu colocaria do lado. Definida por essa lei de formação, tá? Só ficou embaixo porque não tinha espaço. Bom, agora eu vou fazer o diagrama de seta. Isso aqui está aqui, mas eu vou apagar, tá? O diagrama de seta que vai ser o seguinte, ó. Vamos ver se a minha caneta vermelha tem tinta para isso. Eu vou pegar os elementos do domínio, que são todos os meus xzinhos, né? Cada elemento desse vai ser um xzinho, um valorzinho x, que vão ser quem? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. E quem são os elementos do B? Anotei aqui do lado. Menos 1, 0, 1, 2, 5, 6, 10. É o mesmo diagrama de seta. Ó. Só que repara a diferença desse para um qualquer lá da relação binária. Não é que na relação binária não vai acontecer isso. Vai acontecer. Quando na relação binária acontecer coisa desse tipo, essa relação binária é uma função. Tá? Então vamos lá. Ó, menos 1. Quem é a imagem do menos 1? 2. Quem é a imagem do 0? 1. Quem é a imagem do 1? 2. Imagem do 2? 5. Imagem do 3? 10. Veja bem, meu domínio, o menos 1 foi usado, o 0 foi usado, o 1 foi usado, o 2 foi usado, o 3 foi usado. Todo mundo aqui foi usado. Beleza? Então a minha primeira regra lá que eu tinha escrito aqui no primeiro quadro foi, vamos ver a segunda regra? 1 só tem uma relação, menos 1 só tem uma relação, 0 só tem uma relação, 1 só tem uma relação, 2 só tem uma e o 3 só tem uma. Então segui as minhas duas regras. Certo? Então tá aqui. Isso é uma função. Repara, se eu te der só o diagrama de seta sem te dar a lei de formação, você consegue ver se é uma função ou não. Como é que você consegue ver se é uma função ou não? Você vai olhar. O domínio, você já vai identificar o domínio, a gente já viu isso, que é de onde as setas partem, de onde elas começam. O contradomínio é para onde elas estão apontando. Contradomínio. Imagem são os valores de chegada das setas. Ou seja, peguei meu valorzinho,
certo? Passei pela relação lá e teve um resultado. Se no caso alguém desse conjunto tivesse sem seta, já não era função, porque ele tem todo mundo ser relacionado. Ou se alguém desse conjunto tivesse com duas setas ou mais, já não era mais função, porque cada elemento da função tem só, do domínio tem só uma imagem. Tá? Só para você ter uma ideia, a função é só com o número que eu trabalho? Não. Não é só com o número. Eu tenho várias situações. Tá? Primeira delas, eu vou dar uma pausa aqui nessa explicação, vou tentar pegar um outro exemplo aqui, que está com o tempo um pouco corrido. Mas olha só, exemplos de função que não são numéricos. Primeiro, contar. Contar. 1, 2, 3, 4. É uma relação de função. Tá? Por quê? Tanto a gente contar com números, 1, 2, 3, 4, o que a gente está fazendo? A gente está relacionando uma pessoa, digamos que a gente esteja contando pessoas. A gente está relacionando uma pessoa com um valor, com um número, com uma posição. Então, é uma relação de um número para uma pessoa. Certo? Aí você vai falar assim, ah, professor, mas aí existem infinitos números e você não está usando todos eles. Você não está usando todo mundo do domínio. Beleza, maravilhoso. E se você pensar que as pessoas são o domínio e os números, os símbolos, são o contradomínio? Você vai contar todas as pessoas, certo? Vai usar o domínio todo. Todas as pessoas, cada pessoa vai receber só um número de contagem. Então você vai contar todas as pessoas, vai usar todo o domínio, e cada pessoa, que é cada elemento, vai receber só um número de contagem lá do contradomínio, que é o conjunto dos números para contar. E se eu for pensar até no Homem da Caverna, que pegava pedrinha para contar. Isso é uma lenda que contam, tá? Eu não sei se é de fato verdade. Mas o cara pegava pedrinha para contar carneiro, sei lá o que ele criava. Então saía um carneiro, ele pegava uma pedrinha e botava no saquinho. Saía outro, o que ele fazia? Ele relacionava pedrinhas com carneiros. Uma pedrinha para um carneiro. Uma pedrinha para outro carneiro. Por aí vai. Ele fazia uma função. Outra relação de função também que você tem é o teclado do teu computador com o computador. Cada tecla do teclado tem só uma função. Claro, se você apertar o Shift, você está trocando essa função. Está fazendo uma combinação. Mas cada tecla sozinha só tem uma função. Certo? Já até falei. Uma tecla faz uma coisa só. O que não quer dizer que uma dessas coisas que é feita não tenha duas teclas de entrada. Por exemplo, o pessoal que tem computador de mesa, que tem teclado separado, mouse separado, você tem em cima dele números e você tem à direita dele números também. Então, o 1 lá de cima, quando você aperta, ele gera o símbolo 1 lá no computador. O 1 do teclado da direita gera o mesmo símbolo. Então, olha só, você está usando dois elementos do domínio, que é o teclado, para chegar no mesmo elemento do contradomínio, que é o número, que é o símbolo 1. Mas cada tecla do teclado só tem uma função. Só faz uma coisa, né? Então é uma relação de função. Conjunto teclas se relaciona com o conjunto símbolos. Cada tecla só gera um símbolo. Tá? Então a gente tem isso aí para isso aí tudo. Beleza? Eu vou apagar aqui para fazer mais uma só. Tá? Vou pausar aqui de novo, apago e faço. Vamos lá então. Olha só. Aqui eu já mudei um pouco a cara do negócio. Eu estou te dando uma função que eu chamei de G, tá? Não chamei mais de F, para você não se acostumar sempre com F, aquela coisa toda. Então, ó, peguei uma função que eu chamei de G. O domínio dela, olha só, números naturais sem o zero, asterisco, estou tirando o zero do conjunto. Então, os números naturais, o N com asterisco em cima são os naturais sem o zero, tá? Começa a partir do 1. 1, 2, 3, 4, por aí vai. E o contradomínio são todos os naturais. Todos naturais. Bom, e qual é a relação? Um elementozinho do domínio que eu estou chamando de Azinho, ele vai dar numa relação que é 3 vezes esse Azinho menos 1. Ou seja, a função G, que depende do A, é o quê? É 3 vezes esse Azinho menos 1. Tá? Esse cara aqui é um elemento do contradomínio. Vamos chamar ele de Bzinho, né?
dar um nome para ele, coitado. Então os elementos do contradomínio eu estou chamando de Bzinho, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a lei de formação e substituindo cada elemento do domínio. Aí que eu te falei, números naturais são infinitos, você não vai passar a vida inteira botando eles ali, tá? Aqui a gente vai analisar mais se é uma função do que ficar testando valores, tá certo? Então vamos pensar, ó, a função g de 1, por que 1? É o primeiro desse conjunto domínio aqui, né? Dos naturais sem o zero, começa pelo 1, então g de 1 é o quê? 3 vezes 1 menos 1, quem é 3 vezes 1? 3 menos 1, 2. Aí eu vou para o segundo elemento, que é o 2. G de 2. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. G de 3, terceiro elemento. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. G de 4, que é o quarto elemento. 3 vezes 4, 8. Acho que eu estou na frente. 3 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Menos 1, 11. Falando 8 porque eu falei aquele 8 ali de cima. Tá? Então, o que dá pra gente reparar aqui, só mera curiosidade? Cada imagem está andando de 3 em 3, né, em relação à outra. Daqui para cá um D3, daqui para cá um D3, daqui para cá um D3. Por quê? Porque na verdade o que eu estou fazendo é meio que uma tabuada de 3, só que dando um passo para trás. Então aqui, ó, é 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3. É uma tabuada de 3, eu vou de 3 em 3. Só que eu estou dando um passo para trás, tá? Bom, enfim. Isso aqui é uma função? Vamos analisar se é uma função de fato. Olha só. Quem são os elementos do domínio? Os naturais começando do 1, excluindo o 0. Beleza? Quem é o contradomínio? Os naturais, todos, começando pelo 0. E essa é a lei de formação. Em algum caso, eu vou colocar um número natural aqui que não vai dar como resultado um número natural? Não, sempre vai dar. Quanto mais eu aumentar o valor do A, maior vai ser a minha imagem. Bom, se os naturais eles só aumentam, começam do 0 e vão só aumentando, beleza. Se o cara mais baixo teve um resultado natural, eu estou vendo que conforme eu aumento os valores, as minhas imagens vão sempre aumentando. Então tem um padrão. Se eu aumento o valor de entrada, o valor de saída também aumenta. Beleza. O meu natural mais baixo tem uma imagem que é natural. Ou seja, se eu juntar as duas informações, eu vou ver que isso aqui nunca vai dar um número que não é natural. Então é função. Por quê? Todo mundo que eu usar desse domínio vai resultar em alguém lá do contradomínio. Ok? Vai resultar numa imagem natural também. Se eu fosse fazer o diagrama de seta, seria isso aqui, ó. Natural sem zero. Claro que eu não vou fazer tudo aqui. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, para sempre aqui. Não vou nem fechar. E aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Aqui vai dar um problema, mas vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 15, 16, 17. Cheguei onde eu queria, 17. Esses aqui são os naturais normais, eles vão infinitamente até infinito, né? Naturais. Então eu vi o seguinte, que o meu elemento 1 do domínio vai ter como imagem 2. O meu elemento 2 tem como imagem 5. Pulei 3, né? O meu elemento 3 tem como imagem 8. Vou sempre pulando 3. O 4 vai ter imagem 11. O 5 vai ter imagem 14. Por quê? 3 vezes 5, 15, menos 1, 14. O 6 vai ser 17. 3 vezes 6, 18, menos 1, 17. E por aí vai. Sempre que eu for, ele vai aumentando. Beleza? Então é uma função assim. Pessoal, eu não testei todos os valores, mas uma mera análise eu já vi que é. Quando isso aqui, com essa mesma lei de formação, quando isso não seria uma função? Em que caso não seria uma função? Vou dar um exemplo bem simples que destruiria essa função aqui toda. Se o domínio fossem os naturais contando com o zero, isso não seria função. Por quê? Porque eu ia começar pelo zero. 3 vezes 0, 0.
menos 1. Quanto é 0 menos 1? É menos 1. Menos 1 está aqui dentro do contradomínio? Menos 1 é natural, está aqui dentro? Não. Então eu teria um cara aqui que seria o 0 sem ter uma imagem. Já não seria mais função. Porém, espertamente aqui eu inventei um negócio que vai caber ali. Tá? Então isso é função. Uma aula introdutória sobre função. Para a gente entender a definição, ver como ela se comporta aqui e ver as regras dela. Isso aqui lembra muito a relação binária, né? Fazer teste de valores e ver qual vai ser o resultado, tá? A gente nas próximas aulas vai começar a ver gráfico e a testar em situações problema, tá? E tentar, como eu vou dizer, aplicar a função em problemas, beleza? Mas por hoje é isso aqui.